Que bom estar aqui no Ponto e Vírgula, não é mesmo? E hoje nós temos muitas novidades. Para começar, dentro de curiosidades literárias e de outras áreas, vamos bater um papo com Sueli Cassita, que vai falar da viagem que ela fez a Memphis. Já, já. Depois nós temos dicas de português, o poeta de ontem, o poeta de hoje. E no segundo bloco, vocês vão ver o lançamento desse livro, O Elemental, de Vanessa Bosso. Nós vamos mostrar como foi o lançamento desse livro da Vanessa na livraria Para Ler. E eu já quero até adiantar aí, falar para você, se quiser comprar esse livro, está lá na Para Ler. É um livro mais para adolescente, como você vai ver depois a Vanessa falando aí no nosso segundo bloco, tá? Vamos agora então para o bate-papo com ela, Sueli Cassita. E ao meu lado aqui a Sueli Aparecida Nunes Cassita. Ela que é autora de Elvis em Versos e vai falar para nós dessa viagem maravilhosa que ela fez a Memphis. Começa do comecinho, Sueli. Tudo bem, Sueli? Tudo bem, Irene. Obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui. É um grande prazer. Ai, que bom. Eu sou curiosa, viu, Sueli, para você falar dessa viagem que você fez e também para a gente mostrar para o público nosso essas imagens que eu sei que você tirou centenas de fotos, não foi? Olha, eu acho que eu cheguei a tirar 1000 fotos. O difícil é selecionar agora as fotos, né? Mas realmente foi um sonho realizado. Cumpri assim todas as metas que eu tinha em mente em Memphis. Eu cheguei a Memphis e a Memphis é onde está localizada a Graceland, que é a mansão de Elvis. Mas o meu intuito, em primeiro lugar, foi ir a Tupelo, que é no outro estado do Mississippi, onde nasceu Elvis. Onde ele nasceu numa casinha bem pobrezinha, naquele estado de Mississippi, e eu estive dentro da casa onde nasceu Elvis. E cheguei a perguntar aos seguranças lá o que havia de original na casinha. Então, a cama era original da mãe de Elvis ainda. Uma casinha bem simples, hoje, logicamente, é um museu, está totalmente reformada, né? Então, é uma casa de 2 cômodos, o quarto e a cozinha. E enquanto a Sueli vai falando, vocês vão ver essas imagens aí, né, Sueli? Exatamente. Depois, eu tive o privilégio de estar na escola, na primeira escola do Elvis. E o palco onde Elvis cantou. Porque foi a professora que notou que ele tinha um talento nato, inscreveu ele assim naquele concurso escolar e ele se sai muito bem. E daí acho que ele já começou a pensar em ser cantor. Estive num lugar onde a mãe dele comprou o primeiro violão para ele. E ele chorava que queria um rifle. E a mãe dele era totalmente anti-armas. Ela não sabia que depois ele ia ter uma coleção de armas futuramente, né? E aí ela compra o violão e ele chorava. E a pessoa que assistiu essa cena veio descrever para mim totalmente. Foi um grande prazer, assim, sabe, ter esse contato pessoal com pessoas que participaram da vida de Elvis. E depois, logicamente, eu voltando a Memphis, porque são mais ou menos 160 quilômetros a distância, e aí eu tive assim a emoção de entrar em Graceland, nos portões, pelos portões de Graceland, que tem aquelas famosas notas musicais e Elvis tocando guitarra. Eu fui visitar o túmulo de Elvis. O túmulo você não paga para entrar, você tem acesso 2 vezes ao dia, logo pela manhã e à tardezinha. Então, a primeira vez que eu vi o túmulo de Elvis já estava muito cheio de flores. O túmulo, para você ter ideia, Irene, é limpo várias vezes ao dia, do acúmulo de pessoas do mundo inteiro. Eu tive contato com pessoas assim de vários países que estavam lá para homenagear o rei do rock. Sueli, você foi com a Sueli, com a outra Sueli? Eu fui com a minha amiga Sueli Bonolo, que ela é a fã número 1 de Elvis Presley. Ela tem um acervo imenso e foi assim, através da Sueli, que eu consegui escrever o meu livro. E foi também, você foi lá especialmente para esse evento, né? Para esse evento, porque que acontece todo ano em agosto, nessa época. Em agosto, nessa época, é a Semana Elvis, é a Elvis Weekend.
Então, o que ocorre nessa semana? Ocorre concursos de covers, que lá eles não chamam de covers, eles chamam impersonators. Então, eles vão escolhendo o melhor do mundo, até chegar no melhor do mundo. E assim, acontece vários eventos, acontece concertos com a equipe que tocava com o Elvis. E você conheceu um deles? Eu conheci, nesse concerto está o maestro que regia Elvis, os Imperials, que era um quarteto que cantava junto com Elvis. Então é emocionante. É num teatro tipo Pedro II, onde eles colocam Elvis no telão e a orquestra lá atrás tocando. É muito emocionante, você tem a sensação que Elvis está no palco. Então, são várias coisas que acontecem lá, 24 horas por dia você respira Elvis. Quantas pessoas mais ou menos nesse evento? Esse evento é um teatro, você imagine o Pedro II aqui lotado. Mas eu digo assim, nesse período lá. Ai, nesse período é muita gente, Irene, porque vai chegando gente todos os dias. Para você ter ideia, os hotéis ficam lotados e o americano ele tem aquela facilidade de alugar um trailer e estacionar nos estacionamentos dos hotéis. Então, é lotado. Onde você vai, é lotado. Agora, o que mais assim, me emocionou foi o dia da vigília, do dia 15 para o dia 16, onde todos os fãs acendem uma vela doado por Graceland. A chama vem do túmulo de Elvis, e eles acendem as velas de todos os fãs. E você vai passando a noite pelo túmulo do Elvis. Você não pode quase nem parar porque tem muita gente. Para você ter ideia, uma caminhada assim como de 4 quarteirões, eu demorei 3 horas para chegar até o túmulo do Elvis. Não tinha mais aonde colocar flores e teddy bears, que é uma curiosidade, como o Elvis cantava aquela música Deixa eu ser seu ursinho teddy bear, então as pessoas colocam até hoje ursinhos no túmulo dele. Sueli, então nós vamos dar uma paradinha aqui, mas nós vamos continuar lá na casa da Sueli Bonolo no próximo programa, tomando um chazinho com ela. Muito obrigada por você ter vindo aqui ao nosso estúdio. Quem agradece sou eu, Irene, pela oportunidade de estar aqui no seu programa mais uma vez. Muito obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de português. Acompanhe aí na tela. Primeira questão. O que significa escrutador? Alternativa A. O mesmo que estuprador. Preste atenção nessa palavra, viu? Tem muita gente que fala estrupador. Não é estrupador, não. É estuprador. Então, essa palavra você acha que significa o mesmo que estuprador? Ou aquele que investiga, que pesquisa? Qual é a correta? Se você disse alternativa B, aquele que pesquisa, aquele que investiga, acertou, é essa daí. Parabéns. Questão número 2. E ele galga e prossegue. O que significa essa palavra galgar? É a mesma coisa que salta por cima ou que fala com dificuldade? E ele fala com dificuldade e prossegue? Ou e ele salta por cima e prossegue? Qual a correta? Se você disse alternativa A, salta por cima, acertou. Parabéns. Essa daí. Só essas duas hoje, bem fáceis, não é? Algumas questões aí de vocabulário, sempre a gente vai fazendo essa misturinha aí. Vocabulário, outras questões, etc. E agora vamos para o nosso momento poético. O poeta de ontem e o poeta de hoje. E o poeta de ontem é Ângelo de Lima, com o poema Para-me de repente o pensamento. Para-me de repente o pensamento, como que de repente refreado, na doida correria em que levado ia em busca da paz do esquecimento. Para surpreso, escrutador, atento,
como para um cavalo alucinado ante um abismo súbito rasgado. Para e fica, e demora-se um momento. Para e fica na doida correria. Para à beira do abismo, se demora e mergulha na noite escura e fria. Um olhar de aço que essa noite explora, mas a espora da dor seu flanco estria e ele galga e prossegue sob a espora. Ângelo de Lima nasceu em Porto, Portugal, e morreu em Lisboa. Viveu apenas 49 anos. Ele também, que era pintor, poeta e louco da revista Orfeu. Eu o aconselho a fazer uma pesquisa aí desse poeta, que também era chamado poeta e louco. Agora, cá entre nós, hein, gente? Dizem que de poeta e louco todo mundo tem um pouco, né? Então ele está dentro da normalidade, não é? E agora vamos para o nosso poeta de hoje. Nosso poeta de hoje é Antônio Rufino Neto, com o poema Calar. Se no teatro, na vida, perigoso é falar, pois o tom ou as próprias palavras poderão dizer diferente da fala almejada, perigoso é escrever. As frases poderão fugir das ideias, sentimentos. Perigoso é brincar. O entretenimento poderá dar margem à dúbia interpretação. Perigoso é ouvir. A escuta poderá suscitar inesperadas respostas. Perigoso é interpretar, viver. O melhor nesta situação é se calar. Se for palco de teatro verdadeiro, sair de cena. Se for palco da própria vida, melhor é morrer. Antônio Rufino Neto, melhor não é morrer não, melhor é continuar aí na luta, apesar de ser perigoso, nós temos que continuar na luta. Parabéns pelo seu poema. E o Antônio Rufino, esse poema está aqui nesse livro, a quarta antologia literária, né, que é do grupo Flamboyant, e foi orientado pela professora Eli Vieites Lisboa, Sarça Ardente. O Antônio Rufino, que hoje está aposentado, né, acho que se dedicando só à literatura, ele nasceu em Boa Esperança do Sul e a sua formação primária e secundária nas cidades de São Paulo e São Carlos. Foi professor, dedicou quase que, né, a sua vida toda ao ensino, né. Ele se formou médico aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Faz parte da Academia Ribeirão Pretano de Letras e é um grande poeta, como ficou provado aqui nesse poema. Parabéns e nota 1000 pelo seu poema. E agora vamos para uma rápida pausa e voltamos já já com ponto e vírgula. Agriquem do Brasil,